Boa noite. Estamos aqui mais uma noite de estudos no Centro de Estudos Chico Xavier, de Joinville, para podermos mais uma vez refletir as leis divinas. Para iniciar a nossa noite, vamos fazer uma leitura. Mas antes eu vou fazer um aviso muito importante. Dia 1º de maio, iniciamos as nossas palestras públicas e o nosso estudo básico do Espiritismo. Estudo básico do Espiritismo às 9h30 até às 10h15 e as nossas palestras públicas às 10h30. Muito importante esse início, essa nova atividade para nós, porque sempre que fazemos as nossas palestras, dizemos aqui para todos o quanto é importante conhecermos, nos conhecermos e sabermos do nosso futuro e quem somos. Então, aqui estamos mais uma vez divulgando o início do estudo e as palestras públicas presenciais que serão iniciadas em 1º de maio. Muito obrigada e agora vamos fazer a nossa leitura do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem número 37. Seria inútil. Respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouvistes. Para o que queríeis tornar a ouvir? João 9:27. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração, sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus, argutos inquiridores, é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre. Mas, se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Que assim seja. Convido a todos para fazermos uma prece. Quem se sentir à vontade, cerrar os seus olhos, mentalizar o nosso bom Mestre Jesus e solicitar a Deus, nosso Pai, que esteja nessa noite conosco, nos auxiliando a
a entender um pouco mais dessas leis divinas que nos amparam, nos auxiliam, nos fortalecem em todos os momentos, em nossas alegrias, em nossas provas, em nossas dores, para que possamos ter o entendimento e suportá-las. E também, principalmente, auxiliar aqueles que necessitam. Lembrando sempre do Mestre Jesus, que veio até nós ensinar o amor e a humildade. Esteja assim, hoje, o nosso irmão Joel, que ele possa transmitir com a verdade e a simplicidade em suas palavras todo o seu amor a todos que estão necessitando. Que assim seja. Hoje, então, temos com nosso irmão Joel, a exposição do que é ser espírita. Joel. Muito boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Novamente, é uma alegria muito grande estar aqui, buscando falar um pouco sobre a doutrina espírita. E hoje iremos refletir um pouco sobre o que é ser espírita, qual a missão dos espíritas, qual a influência do espiritismo no mundo atual. Como de todas as vezes que falamos desde o início das palestras virtuais, compreendendo que muitos dos que vão nos ouvir estão tendo um primeiro contato com a doutrina espírita nesse momento, falamos um pouco sempre, e lembro, dos princípios da doutrina espírita. Então, entre eles, a crença em Deus. Um Deus bom, justo, onipotente e onisciente. Na comunicabilidade dos espíritos, ou, se preferirem, a mediunidade, que é a forma de se comunicar com o mundo espiritual, a outra dimensão, e nós encarnados. E a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, nós acreditamos que outros mundos, outros planetas têm vida semelhante à nossa. Mas acreditar nisso nos torna espíritas? Vamos conversar sobre isso também. O termo espírita foi criado por Allan Kardec e está na introdução do Livro dos Espíritos, onde ele começa a sua fala explicando que para novas ideias são necessárias novas palavras. Então, a partir dali, utilizou-se a expressão espírita para as pessoas que estudaram, que tiveram contato com a doutrina espírita. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, no capítulo 17, Allan Kardec enumera vários aspectos que atribui-se, nesse capítulo, serem perfeitos, ao homem de bem. E, em sequência, ele cita os bons espíritos,
os bons espíritas. Então, para nós termos uma ideia do que é ser um bom espírita, vamos voltar um pouquinho e ver o que é um homem de bem. Capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Olha, que coisa maravilhosa! A pessoa que é justa o tempo todo, que é amorosa, que trata as pessoas com respeito, independente da sua necessidade para com ela, que pratica a caridade na sua maior pureza, como está na questão do Livro dos Espíritos 886, onde, perguntado a espiritualidade, o que consiste a caridade segundo Jesus, e a resposta dos benfeitores espirituais é de que é o perdão das ofensas, benevolência para com todos e a indulgência. Se nós somos realmente caridosos, nós vamos buscar compreender o nosso semelhante. Nós vamos aceitar que nós somos iguais e diferentes. Fisicamente, aparentemente iguais. Mas cada um de nós é um universo onde nem nós mesmos nos conhecemos. Como se nós comparássemos a um iceberg. Nós vemos de nós mesmos apenas o topo. Quem dirá do próximo, que muitas vezes nós não conhecemos nada. E quantas histórias as pessoas têm e merecem e precisam do respeito, mesmo sendo diferentes. Então, o homem de bem pergunta sempre se não violou as leis, se fez todo o bem que podia, tem fé em Deus. Colocamos há minutos como um dos princípios fundamentais a crença em Deus. Ora, se nós cremos realmente em Deus, que é, segundo a espiritualidade amiga, que ajuda esta humanidade a prosseguir na sua evolução, onde eles afirmaram que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como eu posso ter medo do meu futuro? Como eu posso pensar em desespero, em desânimo, se eu tenho certeza de que Deus, ou algo, alguma coisa que hoje não tenho uma plena compreensão do que é, está velando por mim em todos os instantes da minha vida? Segundo Jesus, um fio de cabelo não cai das nossas cabeças sem que Deus saiba. Então, por que desesperança e apego a este mundo transitório e material? O verdadeiro homem de bem tem a fé no futuro, e essa fé proporcionada na crença em Deus faz com que ele coloque os bens espirituais acima dos temporais, que são a materialidade em que nos encontramos. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Muito embora a maior parte das coisas que nós temos como incômodas ou difíceis, ou problemas de difícil solução, nós mesmos procuramos, se olharmos um pouco atrás, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que as causas atuais das aflições baseiam-se, têm sua origem, principalmente nas escolhas que nós fizemos. Se formos um pouco mais adiante e olharmos as leis morais, nós compreendemos que a nossa situação de insatisfação, tristeza ou desânimo tem sua origem quando nós nos afastamos das leis de Deus. O verdadeiro homem de bem
encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Respeita os outros nas suas convicções sinceras e não lança dúvida aos que não pensam como ele. E mais adiante, ele faz várias colocações, nos incitando ao respeito ao próximo, nas ações que temos nos dias que se passam. Então, no subitem Os Bons Espíritas, ele afirma assim: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Perfeito. Então, nós temos ciência e conhecimento dos princípios da doutrina espírita. Isto é o suficiente? Estudar o livro dos Espíritos, ou o Evangelho, ou todas as obras complementares, nos faz sermos espíritas? Não. Nos proporcionam o conhecimento. O verdadeiro espírita é aquele que faz esforço para superar as suas más inclinações. É aquele que põe em prática, como vimos, a lei de justiça, amor e caridade. Mesmo assim, quando perguntado a nós sempre iremos afirmar que somos espíritas, pois temos as crenças enumeradas há pouco. Mas o verdadeiro espírita é aquele que põe em prática todo esse conhecimento, pois que sem a ação de nada vale o conhecimento. E com certeza seremos muito mais responsáveis, pois temos o conhecimento hoje do que devemos fazer. Lá na conclusão do Livro dos Espíritos, do mesmo Allan Kardec, ele faz uma escala reportando os espíritas, como eles se comportam. Alguns espíritas, no seu início, têm uma adoração, uma atração, como foi nos tempos da França, no início, com as mesas girantes, chamou a atenção para o fenômeno. Ainda hoje, muitas pessoas procuram a doutrina espírita para ver o fenômeno, para ver o que está por trás da religião, da doutrina espírita. Apenas passam pelo conhecimento. Outros que buscam o conhecimento um pouco mais a fundo, mas não aplicam nem a si próprios. E os terceiros, que são os verdadeiros espíritas, são os que buscam o conhecimento através de assistir às palestras públicas, da leitura de bons livros e que põem em prática este conhecimento. Esses serão, sim, os verdadeiros espíritas ou cristãos. E aqui há um parênteses para reforçar que a doutrina espírita não é dona da verdade. Os temas que citamos, Deus, a reencarnação, são temas conhecidos de boa parte da humanidade. A diferença para os espíritas é a crença na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados, entre outros itens. O que vai fazer a diferença é que nós colocamos em prática, o que nós fazemos com esse conhecimento.
No site da Federação Espírita Brasileira, Momento Espírita, Federação Espírita do Paraná, tem uma página com esse nome, O que é ser espírita. E ele afirma assim: ouve-se outra vez alguém responder, quando indagado a respeito da sua religião: estou tentando ser espírita, quer dizer, ainda não posso me chamar espírita. A afirmativa deixa no ar uma dúvida: pode-se ser meio espírita? Interessante que somente na doutrina espírita encontramos esse receio de se intitular seguidor da doutrina religiosa. Vejamos então o que o codificador Allan Kardec fala sobre os espíritas, ou, se preferirem, os espiritistas. Ele faz aquela afirmação, citamos há pouco, sobre as três classes dos espíritas. E considera que o verdadeiro espírita são os que esforçam-se para fazer o bem e dominar os maus pendores. A caridade é a sua linguagem e a sua regra de proceder. Os verdadeiros espíritas aceitam tudo que vem dos espíritos sem exame. Esses são os espíritas exaltados, que aceitam tudo que vem dos espíritos sem exame e sem verificação, até as coisas mais absurdas sem contestar. Os verdadeiros espíritas são os que estudam, se aprofundam no conhecimento espírita, convencidos que a existência na Terra é passageira, que é a oportunidade de crescimento. Aproveitam todos os momentos para adentrarem na senda do progresso. Baseado nessas informações, nós temos como definir onde nós nos encontramos hoje com relação a sermos espíritas. Nós estamos procurando apenas o fenômeno ainda? Nós estamos procurando apenas o conhecimento? Ou nós estamos buscando, por em prática, o conhecimento adquirido? Lembrando que os ensinamentos da doutrina espírita são, em boa parte, os que Jesus nos trouxe, constituindo-se, por isso, o Espiritismo de uma religião cristã, uma doutrina que segue o Cristo, o Jesus Cristo. No livro Céu e Inferno, no capítulo 2, dedicado às comunicações dos espíritos felizes, há o caso de Jean Reynaud, que em sua última encarnação levou uma vida virtuosa. Dentre as perguntas que foram propostas a ele, ficou destacada essa. Perguntaram a esse Jean Reynaud, que está no livro Céu e Inferno, na parte dos espíritos felizes: em vida professáveis o espiritismo? E a resposta dele: há uma grande diferença entre professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina sem praticá-la. Pois bem, eu praticava, mas não professava o espiritismo. Assim como o cristão é todo homem que segue as leis do Cristo, mesmo sem conhecê-lo, assim também podemos ser espíritas, acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provações terrenas, abluções necessárias ao melhoramento. Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendi a erraticidade, laço intermediário das reencarnações e purgatório, no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga, e onde o espírito em evolução tece cuidadosamente essa toga que há que carregar no íntimo e conservá-la pura. Compreendi tudo isso e, sem professar, continuei a praticar. Então ele ressalta a importância de praticar e conhecer, como viemos falando há pouco. O caminho do esforço, na verdade, é o que a gente está fazendo, né? É o que a gente está tentando, mas não estamos ainda conseguindo. Na verdade, a gente está se esforçando, mas
Sim, perfeitamente. E esse esforço já nos faz com que nos tornemos melhores. A busca da melhoria é contínua, é difícil. Tanto que as coisas que eu citei há pouco, de perdoar, de ter paciência, de compreender o próximo, são coisas muito difíceis para nós ainda. O simples perdão por uma coisa pequena, muitas vezes, às vezes é difícil. Mas é necessário nós aprendermos a amar os nossos semelhantes. Mas é difícil, mas é necessário. Como é que falam? Não é difícil, é trabalhoso, exige um esforço da nossa parte. Porque muitas vezes o que mais nos preocupa é o nosso orgulho ferido. Por isso, muitas vezes, não conseguimos perdoar ou amar aquele, como falamos há pouco, que é diferente de nós. Na parte das leis morais, na lei do progresso, esse tema da influência do Espiritismo no progresso nos chama a atenção na questão 798, em que Allan Kardec pergunta assim: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Se todos serão espíritas? Vamos ver a resposta. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-los, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. A ideia do Espiritismo, da doutrina espírita, não é que todos se tornem espíritas, mas sim de que compreendendo que esta não é a única existência, a única vida que teremos, que tudo o que nós fazemos, de bom ou de ruim, digamos assim, vai influenciar no nosso progresso. Que depois dessa vida teremos outros momentos, tanto na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, no plano espiritual, como no retorno, que nós colheremos o que semeamos. Hoje sou resultado daquilo que fiz no passado. As provas que chegam até mim, ou as expiações, da mesma forma, são resultado do que eu fiz. Se hoje eu sou feliz, é porque no passado, em outros momentos, ou nesses momentos mesmo, dessa encarnação, as escolhas que eu fiz foram as mais corretas, as mais acertadas, dentro do conhecimento que eu tenho hoje. Se em outros momentos eu matei, ou roubei, ou cometi atos que hoje não faço mais, é porque naqueles momentos eu ainda não tinha a plena consciência que tenho hoje. Isso já é uma grande evolução. Se nós transferirmos esse pensamento para a humanidade, olhe como era a humanidade há 100, há 200, há 300, há 1000 anos atrás, como nós tratávamos as outras pessoas, os escravos, os leprosos, os bandidos. E hoje temos conceitos e consciência muito maior
sobre o próximo, sobre a natureza, sobre os idosos. Então isso tudo já é uma grande evolução que se nós olharmos, às vezes não percebemos. E nós vamos evoluindo juntos. E chegará o momento em que a nossa evolução estará completa para esse planeta. E aí poderemos permanecer nesse mesmo local, acompanhando a evolução da humanidade que continua aqui, ou alçar voos a novos mundos, onde novas provas, novos aprendizados nos buscarão. No site O Mensageiro Espírita, um artigo de Hugo Lapa, também bem oportuno. Ser espírita é, em primeiro lugar, praticar os ensinamentos de Jesus e não apenas acreditar nele. O espírita deve seguir principalmente o ensinamento de Jesus, que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a de si mesmo. O espírita deve ter como objetivo amar a Deus e amar seu próximo, independente do que lhe ocorra. Ser espírita não é apenas acreditar em espíritos, acreditar em mediunidade, acreditar em fenômenos inexplicados. Ser espírita é principalmente acreditar em Deus, na essência da vida, no espírito eterno e imortal que somos e procurar expressar tudo isso em sua vida prática. Ser espírita é procurar ser melhor a cada dia, é fazer o bem sem olhar a quem, é dar sem esperar receber em troca, é entender o outro e se colocar em seu lugar. Ser espírita é aceitar suas imperfeições, aceitar nossos defeitos, aceitar nossas limitações, aceitar que ainda temos muito o que aprender. Ser espírita é, tal como disse Jesus, se fazer inocente como as crianças. É aceitar que não sabemos tudo, que não somos o dono da verdade, que não somos melhores que ninguém. Ser espírita é entender que a nossa religião não é melhor do que qualquer outra, mas sim que qualquer religião é boa, desde que faça a pessoa melhor. Não importa a religião que a pessoa segue, importa apenas ela saber aproveitar os ensinamentos para evoluir e se elevar. Ser espírita é não tentar convencer os outros a serem espíritas ou aceitarem seus princípios, mas sim respeitar a fé de cada um e o grau de consciência que a pessoa se encontra. O verdadeiro espírita não cultiva dogmas ou verdades prontas, mas mantém sua mente e seus corações abertos, além de não idolatrar ou cultuar a personalidade de ninguém. Ser espírita é não ficar segregando os outros, não ficar dividindo o movimento entre espíritas ortodoxos e espíritas liberais, não ficar impondo sua própria visão do que seja espiritismo. O espírita que fica tentando impor o que é e o que não é espiritismo ainda não entendeu a essência da doutrina. Ser espírita é admitir que o espiritismo pode ser entendido e vivenciado de diversas formas, respeitando a individualidade de cada um, sem imposições, censuras e proibições de nenhum tipo. Ser espírita é não julgar, não rotular, não tentar encaixar o outro em padrões pessoais de certo e errado. É deixar o outro ser como quiser ser. O espírita não condena antes da hora e não fala sem conhecer. Ser espírita é não mentir, não dissimular, não manipular e nem tentar controlar o outro de acordo com a sua vontade. Ser espírita é ter humildade, cultivar compreensão com todos. É responder com amor, mesmo aqueles que nos fazem mal. É respeitar cada ser da criação, por menor que seja. É ser compassivo com todos.
pacífico em cada ato, puro de coração e sincero em suas ações. Ser espírita é despertar a equanimidade e ser livre, totalmente livre de qualquer prisão mental e emocional. O autor dessa mensagem é o Udo Lapa, como citei, e está no site mensagemespírita.com.br. Então, resumindo, temos que nos esforçar para ser melhor. Ser espírita não é somente crer, é buscar se melhorar. Esse é o nosso objetivo de estar encarnados, evoluirmos, aprendermos, a cada dia um pouco. Se não conseguimos fazer tudo aquilo que consideramos que deveríamos, mas a cada dia colocar como desafio tentar se modificar. Como Santo Agostinho, na questão 919, nos seus comentários, recomendou com muita propriedade que nós deveríamos fazer uma análise todas as noites do dia que passamos, se fizermos todo o mal que podíamos, e se por acaso ofendêssemos alguém, buscar o perdão pessoalmente. Assim nós iríamos nos melhorar um pouco a cada dia. Essas reflexões que busquei trazer para vocês hoje. Espero ter conseguido dar a minha mensagem. Muito obrigado. Sim, perfeito. E vamos então fazer a prece para encerrarmos esta parte dos nossos trabalhos de hoje. Quem quiser nos acompanhar no pensamento, fechar os seus olhos, fiquem à vontade. Se não, busquem apenas nos acompanhar. Pai querido, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos que abençoe a todos os irmãos presentes nesse ambiente, nos ouvindo neste momento ou em outros momentos, através da gravação, que sejam amparados, abençoados, iluminados, e cada um consiga evoluir, buscar melhorar a cada dia. Obrigado, Senhor. Que assim seja.